Peço para todo mundo, por favor, feche os olhos. Om Sahana Bhavantu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasri Namaditamastu, Madhvi Shavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bom dia a todos e feliz Páscoa. Vamos começar hoje com as palavras de Guruji, que eu vou ler para você. Daí vou passar a bola para Swamiji falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, daí ele vai dar uma meditação um pouquinho mais longa hoje. Hoje é um dia especial. Então, nada mais lógico do que a gente se encontra com o divino mais profundo. Então, eu vou começar lendo a mensagem de Guruji para todos nós. Almas amorosas e divinos, que as bênçãos de Deus e dos mestres estejam sobre todos vocês. Quero aproveitar esta oportunidade para orar por vocês e enviar meus melhores votos nesta ocasião de Páscoa cristã e judaica. Ambas as celebrações possuem um importante significado religioso e espiritual. A Páscoa judaica é a maior festividade judaica da primavera, comemorando a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. A Páscoa cristã é a festividade que celebra a ressurreição de Jesus, de Cristo. As pessoas de fé celebram essas datas em suas próprias tradições e credos. Essas celebrações são importantes para todos os buscadores espirituais, os que vivem buscando recompensas, apegados ao mundo e aos objetos do mundo, com a mente descontrolada e indisciplinada, vivem na escravidão. Um escravo nunca está feliz. Ele vive uma vida de pobreza interior e de subjugação. Não há contentamento nem paz. Moisés guiou seu povo da escravidão para a liberdade, até a terra prometida onde jorra leite e mel. Durante o caminho, ele enfrentou muita descrença e humilhação, mesmo sendo uma pessoa de fé e um guia divino sincero. Da mesma forma, Jesus sofreu falsas acusações e foi crucificado. No entanto, ele ressuscitou com um corpo divino e provou que é um filho imortal de Deus. Nós que o amamos devemos crucificar nossos egos e nossa ignorância, transformando nossas vidas em vidas de consciência divina. Será que nós estamos passando por uma transformação interior enquanto celebramos essas ocasiões ano após ano? Se não estamos fazendo isso, o motivo é que não somos sinceros em nossa disciplina espiritual, dedicação e devoção. E continuamos a viver com a mesma maneira de pensar e com os mesmos hábitos antigos, impróprios e negativos, vivendo de maneira materialista e pobre espiritualmente. O jogo da ganância e da tentação acontece sem cessar. Um provérbio em sânscrito diz Nasti daridravat paraduptaram. Significa, não há sofrimento maior do que a pobreza. Esse tipo de pobreza é cheio de miséria e aflição e, nesse estado, sentimos fome e sede. Nós causamos o nosso próprio sofrimento através de um estilo de vida inadequado. Nós somos filhos de Deus e herdamos um tesouro divino de amor, compaixão, bondade e alegria. Ainda assim, sofremos por causa de nossa ignorância espiritual e do nosso ego. Nós não estamos seguindo os passos de Moisés e de Jesus, dos grandes mestres ou os ensinamentos das escrituras sagradas. Que as nossas vidas sejam repletas de amor
e de oração, de serviço e de sacrifício, de contemplação e meditação, e que possamos viver cheios de energia espiritual. Durante esses dias sagrados, eu estou orando ao Senhor, rogando sinceramente que todos vocês substituam o seu estilo de vida antigo por uma maneira nova e divina de se viver. Com amor, para Granada. Palavras de nosso Mestre. Palavras especiais para o dia de hoje. O que eu vou fazer já, porque não precisa descrever todos os momentos que Jesus passou esse dia, fora que finalmente ele apareceu para os discípulos que estavam com medo. E antes ele apareceu para a própria mãe, Maria, que estava sofrendo tanto, como mencionamos ontem, e deu conforto a ela. E para os discípulos, ele mostrou que todos aqueles ensinamentos que ele dava ao longo dos anos eram verdadeiros. Que nós não somos o corpo, somos muito mais. E ele ainda falou que ele ia mandar uma grande ajuda, que era o Espírito Santo, que é a percepção divina. Isso se chama Guru Kripa, a graça do Guru. Para os discípulos depois perceber mais profundamente sua divina essência. Daí saíram pregando, espalhando a boa palavra para o mundo inteiro. Tanto é que aqui estamos, tantos mil anos depois, praticando e sentindo isso. Que Jesus é a própria alma. Lembra que Shankara falou que Deus, o Guru e a alma é tudo a mesma coisa. Então, quando meditamos, percebemos nossa alma interior, nosso Jesus interior, como Yogananda te falava, a consciência crística. Então, agora, eu vou passar a palavra para o Swamiji, falar também um pouquinho sobre a importância desse dia. Jai Guru. Obrigado, John Baba. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de celebração. Depois de passar por alguns dias de aflição, alguns dias de incerteza, hoje os apóstolos, os discípulos tiveram a boa nova. Tiveram a presença de novo do Mestre. Alguns pontos só para a gente pensar um pouquinho. Será que os apóstolos, ontem eles estavam sofrendo, ontem eles estavam desolados, eles estavam destroçados. Mas será que, na verdade, em algum momento eles ficaram sem Jesus? Depois de que tudo que Jesus pregou e falou, eles não tinham compreendido ainda. Eles não podiam ficar sem Cristo, eles não podiam ficar sem Jesus. Porque Jesus não era só aquele corpo daquele mestre. Jesus não era só aquela pessoa falando com eles e dando ensinamentos positivos. Mas Jesus era algo muito além. E aquele além que nenhum deles podia ficar sem. É impossível, porque ele habitava dentro de cada um deles. Ele é a essência divina. E por essa incompreensão, Jesus passou por esse momento na cruz para ensinar. Meus filhos, meus amados, eu não sou esse corpo, eu não sou só esse mestre que vocês olham e admiram, mas eu sou um com o Pai, eu sou além disso. Vocês precisam aprender, esse corpo pode morrer, esse corpo pode ser crucificado, esse corpo pode ser destruído, mas eu, o Cristo, jamais sou destruído. Eu estou sempre com vocês e isso não muda nunca. Esse foi um aspecto. Esse grande sofrimento dos discípulos foi por uma falta de incompreensão
ou de realização da verdadeira identidade de Jesus. E um outro ponto para a gente pensar. Nesse dia de ressurreição, Jesus se mostrou para poucos. Poucas pessoas em Jerusalém, ou daquela época, ou da humanidade, tiveram consciência. Sim, ele voltou. Ele saiu da morte e agora ele está vivo de novo. Por que será que Jesus só se mostrou ou se apresentou somente para um grupo bem restrito, dos 12 e mais algumas, a mãe e mais algumas outras devotas? Por que somente essas pessoas tiveram essa chance de ter a experiência? Porque eles, esses apóstolos, esses devotos, eles tinham entregue a vida para Deus, para Jesus. Com toda a imperfeição que a gente falou nesses dias, com tudo os esquecimentos, com toda a incapacidade de entender os ensinamentos de Jesus, por terem abandonado ele na noite. Sim, eles tinham todos esses defeitos e falhas, mas uma coisa esses apóstolos tinham, e era entrega, e era devoção. Num momento, quando a gente vê no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus está falando para um rico que ele precisava abandonar as coisas e segui-lo, e ele não fez. E aí Jesus falou, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro estava falando, mas Jesus, e nós? A gente deixou tudo por ti. Foi uma expressão sincera, como se fosse de uma criança. Mas e a gente? Será que a gente tem jeito ou não? A gente deixou tudo por ti. E é esse deixar tudo por ti, é essa conexão de ter essa coisa na mente. Não existe mais nada a não ser Jesus, o Cristo para nós. É isso que fez Jesus voltar e aparecer para eles. Aqui, meus filhos, eu estou aqui para vocês. E, na verdade, eu nunca deixei vocês. Então, essa dor de separação que os apóstolos sentiram é uma dor de separação do maior objeto, da maior fonte de vida deles, da única razão de viver, que era Cristo. Mesmo com as falhas e com defeitos, eles tinham dedicado a vida para Ele. E essa foi a recompensa. E qual foi a recompensa? Nessa ressurreição de Cristo, todas as imperfeições deles desapareceram. Depois que Cristo reapareceu, não existia mais medo, não existia mais insegurança, não existia mais dúvida sobre quem ele era. E, principalmente, não existia mais separação. Ele veio, ficou um tempo e foi embora, mas a presença dele agora nunca mais partiu dos corações deles. E foi com essa presença, com essa energia, que eles começaram realmente a fundar a Igreja de Cristo e pregar com a presença dele, com as palavras dele e com os poderes dele. Se a gente entender um pouquinho isso nas nossas vidas, será que, do mesmo jeito que os apóstolos ficaram sem Jesus por um dia, ou pensaram que ficaram sem, será que nós ficamos sem a divindade, ou será que a gente fica sem Deus em algum momento das nossas vidas? Os mestres falam que não. Deus é a nossa essência divina. Deus, ou Cristo, a alma, está sempre conosco, sempre em nós. Ele é a nossa vida. E por que a gente não enxerga? Por que a gente busca Deus, se Ele já está em nós e Ele é a nossa essência divina? E essa é a ignorância das nossas vidas. Eu estou buscando algo que já é minha essência, que já sou eu. É engraçado isso. E Jesus nos ensina, através dos exemplos dele, como a gente faz para perceber de novo essa presença divina, assim como os apóstolos perceberam na ressurreição. E o que é isso? A gente precisa também crucificar. Mas não crucificar nossa essência divina que está dormente agora. A gente precisa crucificar a matéria, assim como Jesus estava dizendo para os apóstolos, eu não sou esse corpo nem essa matéria, eu sou além disso. Então Jesus está ensinando para a gente, enquanto a gente não crucificar o nosso apego, enquanto a gente não crucificar nossa posse, enquanto a gente não crucificar nossa relação errada com a matéria e com o mundo,
a nossa divindade vai continuar escondida e sepultada. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a perceber de novo essa divindade em nós, esse Cristo. Ela está aguardando. Nenhum de nós pode sentir essa dor de separação como os apóstolos sentiram, porque ainda a maioria de nós, ou na maior parte do tempo, está satisfeito com as posses, está satisfeito com a relação com o mundo. E essa ausência de Cristo, ou essa ausência de Deus nas nossas vidas, ainda não é tão sentida. Porque existe um substituto, e são os objetos, são as coisas do mundo. E isso quer dizer que a gente tem que abandonar tudo e largar o mundo para seguir Deus? Colocar uma roupa laranja ou morar no monastério? Não. Isso é só uma atitude, uma percepção de que tudo que a gente está buscando no mundo, de tudo que a gente está vivendo, se relacionando e colocando expectativa, na verdade, na essência, é a presença de Deus que a gente está buscando. Então, isso ainda não chegou com essa intensidade nas nossas vidas, essa percepção. Meu Deus, eu estou afastado de Deus, eu estou afastado da minha essência divina, e por ignorância, eu estou buscando tudo isso no mundo. O Ramakrishna falou uma coisa, que quantas pessoas derramam uma lágrima por estar longe de Deus, ou por ter esquecido de Deus? Raras as pessoas. Mas a maioria das pessoas derrama lágrimas e rios de lágrimas por quem? Pelo mundo. Pela família, por perda de emprego, por dinheiro, por relacionamentos e por objetos. Mas quem derrama uma lágrima por essa separação de Deus? São raros. E ele falou uma coisa ainda muito linda. Se uma pessoa tivesse verdadeira devoção e tivesse realmente sentido essa separação de Deus e chorasse por 2 dias seguidos, Deus aparecia na frente delas na hora. Ela se realizava por 2 dias só por essa percepção de perda. E foi essa percepção, essa sensação que tinham os apóstolos. E por isso que acontecem as perdas nas nossas vidas. É por isso que a nossa relação com qualquer coisa no mundo é temporária e traz sempre uma decepção cedo ou tarde. E você vai falar, mas por quê? Por que essa negatividade? Porque segundo Yogananda, Deus está dando um recado para a gente. Filho, não é nesse objeto, não é nessa pessoa, não é nessa posse que você vai encontrar o amor, a felicidade, a plenitude que você está buscando, mas é por trás dela. E é por isso que Deus faz toda a nossa relação com o mundo sempre ser temporária, para que quando a gente aos poucos for batendo a cabeça, frustrando e decepcionando, a gente vai cedo ou tarde se voltar para o lugar certo. Não é possível. Eu não encontrei aqui, eu não encontrei ali, não foi nessa pessoa, nesse objeto que eu me senti pleno. Aonde está? E aí sim começa a nossa busca, a nossa percepção de separação. Pensa no mundo, as pessoas perdem um objeto material, elas não refletem e buscam outro objeto material. Alguém vai embora delas, elas compram um cachorro para substituir. Mas quantas pensam qual o verdadeiro objeto de busca delas? Qual a verdadeira fonte dessa felicidade, desse amor e alegria que elas estão buscando? Tem uma oração da mãe Kunti, que era a matrona dos Pandavas, da essência do Bhagavad Gita e do Mahabharata. Quando acabou a guerra e Krishna, que era a essência divina, chegou para ela e falou assim: minha mãe, agora acabou tudo, o seu povo vai ficar em paz. Eu vou embora porque eu já cumpri minha missão. E todo mundo ficou extremamente triste. E aí ele perguntou para ela: pede qualquer bênção e eu vou realizar essa bênção para você. E ela falou assim: ó meu Deus, ó Krishna, se você realmente ama todos nós, que a nossa vida seja sempre cheia de problemas, de desafios, de dificuldades e frustrações. E aí Krishna ficou admirado e falou assim: depois de toda essa batalha, depois de todo o sofrimento que vocês passaram, ó mãe,
Você me pede ainda sofrimento, frustração e dificuldade? Me explica isso. E ela falou assim, ó Krishna, porque eu sei que se a gente tiver conforto, se a gente tiver alegria e se a gente tiver tranquilidade o tempo inteiro, é certo que nós vamos nos esquecer de ti. Mas quando a gente tem frustração e desafio e problemas, a gente recorre a ti. Então é por isso que eu peço. Então Krishna sorriu e foi embora. Por que eu estou falando de tudo isso? Por que a gente não sente a presença de Deus em nós? E mais além, a gente nem sente que está separado dele. Na maioria das vezes, a gente está feliz. E é esse aspecto que precisa ser desenvolvido nas nossas vidas, e esse aspecto é o terceiro aspecto que eu falei para vocês ontem. E esse terceiro aspecto é Ishvara Pranidhana. E o que significa isso? Ishvara Pranidhana significa Ishvara significa Deus e Pranidhana significa refúgio, abrigar-se ou entregar-se. Então é a arte de abrigar-se, de entregar-se e refugiar-se em Deus, no divino. E é isso que a gente precisa fazer e aplicar nas nossas vidas. Ishvara Pranidhana, essa arte, é um meio, é um treino para a gente crescer e sentir mais a presença de Deus, ou até mesmo a ausência dele. Mas essa arte também é o final, que com a nossa prática, com o nosso crescimento, a gente vai chegar naquele momento onde a gente vai estar completamente abrigado, imerso, refugiado no divino. O Guruji dá um exemplo de como se fosse o oceano recebendo um rio. O rio inicialmente tem nome, tem forma, tem uma cor, tem um cheiro, tem uma temperatura, mas quando o rio chega no oceano e se dissolve no oceano, ele perde completamente a forma e todas as outras qualidades e se torna uma coisa, o oceano. E essa é a nossa verdadeira entrega. Isso vai se tornar o nosso refúgio completo, quando a nossa vida se tornar uma com a vida de Deus. E isso é uma prática que a gente tem que fazer durante os nossos dias, durante as nossas ações. Tapaha, ação, Swadhyaya, autoanálise e Ishvara Pranidhana, devoção, tem que andar junto. A gente tem que trazer a devoção em tudo que a gente faz, porque isso é a doçura que vai trazer a alegria e vai trazer espiritualidade em tudo que a gente fizer. Porque lembra, se a gente realiza uma ação no mundo, mesmo que ela seja uma ação boa, sem lembrar de Deus, sem lembrar da presença do divino em nós, essa ação foi inútil para o nosso crescimento espiritual, mesmo que tenha sido uma ação boa. Eu vou ler para vocês só uma passagem de São Paulo que reflete isso, da nossa ação sem a presença de Deus, das nossas ações sem lembrar de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas sem amor, eu sou como um bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, sem amor eu não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, sem amor nada valeria. O amor é paciente e bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, não é arrogante nem escandaloso. Não busca os interesses próprios, não se irrita e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas e das ciências findará. Mas o amor jamais acabará. É isso que a gente está buscando. É isso que a gente busca em cada relação com os objetos, com pessoas. É isso que a gente está buscando de uma maneira inconsciente com a nossa relação no mundo e com as posses. E é isso que a gente tem que entender nas nossas vidas. O que a gente está buscando é esse amor divino em cada momento. E esse amor divino está dentro de nós. E ele precisa renascer como renasceu Cristo para os apóstolos. E ele vai renascer através da nossa atitude no dia a dia.
de trazer Ele para as nossas ações, para os nossos pensamentos e palavras. E cada vez mais Ele vai se aproximar. E essa vai ser a ressurreição. E do mesmo jeito que os apóstolos ficaram perfeitos, eles não tinham mais medo, mais dúvida, mais insegurança e nunca mais a sensação de perda do mestre deles. Quanto mais a divindade chegar próxima das nossas vidas, quanto mais a gente aceitar e tiver esse amor e devoção e refúgio na divindade, as nossas imperfeições, o nosso sofrimento, a nossa miséria, a nossa tristeza, a nossa dúvida, todo esse lixo das nossas vidas vai desaparecer, com a presença cada vez mais forte de Cristo em nós, dessa consciência divina, de Deus que está esperando para se manifestar. Depende da nossa atitude, depende dos nossos atos, depende do nosso desejo de ter essa experiência. É dito que Deus está esperando a gente dar um passo, para Ele dar 100 passos em nossa direção. E esse nosso um passo é no dia a dia, é aos poucos, é gradual, é com a nossa consciência. Como a gente está vivendo no dia a dia? Como a gente está lidando com essa presença divina? Ele está aguardando todos nós, para que a gente possa de verdade celebrar essa Páscoa. Em cada dia, em cada momento, em cada respiração, Cristo vive. Para a gente refletir um pouco. Eu agradeço a todos. E vou pedir para o John Baba dividir um pouquinho as palavras com a gente. Eu estava pensando nas palavras de Guruji agora, quando começou, e essencialmente ele fala que a gente passa anos e anos praticando o que a gente pratica, rituais, momentos assim na Páscoa, etc. Mas a grande dúvida é até que ponto que a gente transforma. Nós estamos agora, nesses últimos dias, todos nós juntos, tem um bom número de pessoas com as famílias, estamos compartilhando informações, altas filosofias, ensinamentos dos mais profundos para entender o propósito da vida. Mas até que ponto que a gente traz isso para nossas vidas? A maioria de vocês são pessoas de família. Você tem suas contas para pagar, você tem que trabalhar, talvez estão preocupados com essa fase agora, muita coisa está parado, tem filhos em casa, o que eu faço para cuidar de tudo isso? E para alguns minutos para escutar essas filosofias e ensinamentos bonitos, mas depois que desliga o computador e volta à mesma vida. Temos que sempre pensar numa coisa. Nossa prática de Kriya Yoga. Kriya Yoga não é baseada em dogma, nem em doutrina. Kriya Yoga é baseado em experiência. Experiência. É diferente do que simplesmente acreditar uma coisa que eu li e falo, puxa, é legal. Experiência. Gurudev sempre falava que uma grama de prática é melhor do que toneladas de teorias. Chame de falar uma coisa agora, eu me lembrei. Os mestres, eles movem montanhas para nos ajudar. Fazem de tudo. Mas a única coisa que eles não conseguem fazer por nós é sentar e meditar. Não pode. Nem mudar nossas atitudes se a gente não quer. Vamos pensar em algum dos mestres. Um que eu mais venero é Lahiri Baba, Lahiri Mahasaya. Homem, chefe de família e um grande mestre. Mais simples. Mas nunca deixou de providenciar a comida para casa, para cuidar da mulher e dos filhos. Nem depois da realização. O papel dele era isso. Mesmo aposentado, a grana não dava. Ele ainda saía para fazer uns bicos, que a gente chama, né? Uns bicos para poder ajudar a família.
porque isso era o papel dele. Nós temos que pensar nisso. Mas como é que a gente combina esses dois conceitos? No mais profundo espiritualidade, eu não sou o corpo, eu não sou nada disso é real, eu sou divino em essência, verdade. Mas dentro da grande panorama divina, cada um de nós temos um papel. É a vontade de Deus. Alguns são assim, alguns são assado. Estamos fazendo nossas coisas, interagindo. A diferença de um Lahiri Mahasaya e muitos é que Lahiri Mahasaya, quando fazia todas essas coisas, ele fazia isso consciente que isso também era um ato espiritual. Saindo para ser o tutor de inglês ou outra coisa, esse momento também era um momento espiritual. E trazia um dinheiro para ajudar em casa. Ótimo. Dava para a mulher, ela cuidava da cozinha, da criação dos filhos, e ele sempre voltando para meditar. Cada um de vocês, cada um de nós, temos um papel para exercer dentro desse grande papel, grande peça teatral que é a vida, que é o universo. Quando fazemos isso com amor, quando percebemos que o divino está em toda a nossa volta, que tudo é divino. Da natureza, os animais, os insetos, as pessoas, os planetas, pedras, tudo é divino, vibrando com consciência divina. Então, nossa atitude em frente a isso é diferente. Por isso que eu falei, Kriya Yoga é experiência. Quando vocês praticam, nós vamos praticar, meditar um pouquinho mais longo hoje, que o Swamiji vai guiar. Vai um pouquinho mais profundo, mais sutil, largando as ideias longe dos pensamentos. Lembra sempre que a verdadeira meditação é indo além da mente. Não é fácil, mas seguindo a respiração, a gente chega lá. Que a mente é um fluir constante de pensamentos, 1000 pensamentos, dos mais importantes e dos mais bobos. Mas meditação é um fluir de consciência. O outro elemento essencial, que o Baba estava falando agora, Ishvara Pranidhanani, esse amor, essa devoção. Eu queria só ler, e eu não tenho a tradução exata, mas no Svetasvatara Upanishad tem uma sloka que é muito bonito. Diz que se você tem um amor mais profundo para Deus, e igualmente o amor profundo para o Guru, então a verdadeira ensinamentos, o significado dos ensinamentos abre para você, que nem uma flor. Não é entendendo os ensinamentos, analisando a gramática e várias interpretações e tudo isso. Isso não é o mais profundo. O mais profundo é você chegar aos ensinamentos com amor. Com amor, estudando, lendo, elas abrem para você. Abre para você. Daí você vai entender os níveis mais sutis de todos os ensinamentos, seja da Bíblia, da Bhagavad Gita, da Dhammapada dos budistas, o Torá dos judeus, não importa. Mas a chave é esse amor. Então, o que Swamiji lembrou muito bem, Tapaha Svadhyaya Ishvara Pranidhanani, em Patanjali, ele fala Tapaha Svadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. Fala que Kriya Yoga é isso, esses três. E esses três você leva na prática, no dia a dia. No dia a dia. Sim, você tem que pagar conta. Sim, você tem que cuidar dos filhos. Sim, você tem que se proteger nessa fase de
e coronavírus, você tem que ser precavido, tem que cuidar de tudo. Então, muita coisa para fazer. Mas Deus nunca dá nada para a gente que a gente não pode vencer, né? Ele nunca dá uma coisa tão terrível que você não pode nem aguentar. Porque tudo que o divino te dá é por amor. É o único objetivo do divino. Fazer tudo somente por amor. Então, esse dia, que nem Swamiji, que nem Guruji estava dizendo, de uma certa maneira também é um pequeno desafio. E você se transformar. E você se transformar. Como trazer esses ensinamentos para a sua família, para a comunidade, para o país, para o mundo, toda a humanidade e toda a natureza. Como é que você emite isso? Sabendo que essa alma, que é Jesus, está dentro de você, você também começa a emitir todos esses ensinamentos. Você pode virar um exemplo vivo disso. Um exemplo vivo. Para você dar conforto, para você ser mais paciente, mais compassivo. Mas isso vem só depois que corta a negatividade. E isso é um trabalho constante em todos nós. Temos tendências talvez não tão legais e a gente tem que cortar. Lembra que o Jesus, se você estuda Jesus, ele falou que eu vim para trazer a espada. Opa! Sim, eu vim para trazer a espada. A espada de quê? Para cortar esses laços, para cortar essas ligações, esses apegos que a gente tem. Cortando isso para libertar. Um trecho do Guru Gita mostra isso também, diz que ele é conhecido como Sadguru, que com a espada de compaixão corta os nós e as coisas que amarram o discípulo, soltando a bem-aventurança. Isso é o propósito que Jesus fez. O Sadguru faz. Corta isso. Se a gente corta isso, a gente transforma. Transformando nossas vidas. Isso é um trabalho consciente e constante. Toda vez que a gente percebe, com uma intuição e com a meditação, a gente percebe, opa, ainda tenho isso, ainda tem esse hábito, ainda tem essa coisa. Tem que cortar. Não está me levando para frente. Está me atrapalhando. Pede para Deus, pede para os gurus, pede para Jesus te ajudar a cortar isso. Para quê? Para você ser solto. Lembrando várias coisas que a gente falou essa semana. Que o guru, o verdadeiro guru, fala, me dá teus problemas, me dá sua dificuldade, eu aguento, para você estar mais livre. O Sadguru também vê o discípulo como um herdeiro de um tesouro divino. Isso vem de Deus. Jesus quer te dar esse tesouro. Você é o herdeiro legal e legítimo. Mas para você receber isso, tem que se transformar. Então, eu espero que tudo que nós fizemos esses últimos dias, que foi algo novo para todos nós, você está em frente de nossas telas, mas pelo menos comunicando por todo o Brasil, eu espero que algum desses ensinamentos serve como uma faísca para depois criar uma chama para a gente mudar. O desafio que Guruji lançou nessa mensagem dele é importante para nós. Viver conscientemente. No seu trabalho, na sua família, no teu dia a dia, não importa. Tudo é que nem Lahiri Baba mostrou. Tudo vira algo espiritual com nossa consciência.
Swamiji falou, não tem lugar que Deus não está. Temos que perceber isso. E esse processo de ser cada vez mais puro, mais sutil, mais um canal dessa espiritualidade é importante. A gente cai 9 vezes e mais levanta 10, né? Não é para ficar cheio de culpa quando você vê uma coisa errada. Ai, meu Deus, eu sou... Não, você é divino em essência e você esqueceu. Isso foi o ensinamento dos nossos mestres. Então, levanta e vai em frente. Isso é o ensinamento de Jesus. Então, hoje, vamos meditar um pouquinho mais longo. É uma chance para você se aprofundar e penetrar com calma, com suavidade, que nem nós falamos. A superfície do oceano cheio de ondas. Se você mergulha, o mais que você vai para baixo, para baixo, para baixo, não tem mais agitação. É tranquilo, silencioso, profundo. E sua meditação tem que ser assim. Então, eu agradeço vocês por esse momento. E, com alegria, eu passo a palavra agora para a Swamiji, que vai guiar a nossa meditação hoje. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru.